Bom dia, irmãos. Nós vamos cantar o hino de número 60 do cantor cristão, de pé. Como hoje nós estamos felizes que temos bastante visitante, nós vamos fazer o seguinte: a segunda estrofe, as vozes femininas; a terceira estrofe, voz masculina; a primeira todos juntos; a segunda estrofe, vozes femininas; a terceira estrofe, vozes masculinas; e a quarta todos juntos, com bastante vigor. Leiamos o Salmo 126. O dirigente lerá o primeiro versículo, a congregação lerá o segundo e assim subsequentemente. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando. A irmã Denise de Souza vai nos alegrar agora o nosso coração com um interlúdio. Meus irmãos, eu escolhi para trocar aqui um corinho que papai fez há algum tempo, que se chama Agradar a Meu Senhor. E vou ler antes, porque eu acho que isto é o meu pai falando sempre. Agradar a meu Senhor, este é meu desejo hoje. Deu-me paz o Salvador, minha fé tornou-se viva, alegrou-me. Dou louvor. Buscarei em todo o tempo agradar a meu Senhor. Buscarei em todo o tempo
agradar o meu Senhor. Um Homem de Fé, Valma da Costa Barros, e a coautora, professora Rosângela Cabral Miranda. 60 anos de uma trajetória dedicada ao serviço do Senhor, que guardaremos sempre na memória, comemoramos hoje a de um pastor. Sem se importar sequer com fama ou glória, divulgando a palavra sem temor, homem de fé constrói a sua história, quer faça frio ou sol abrasador. Ações de graças, eis que apresentamos com orações e cantos de louvor ao nosso Deus, por Samuel de Souza, que nós, suas ovelhas, tanto amamos, servo fiel que luta e não repousa em obediência à voz do Salvador. Pastor Samuel de Souza, um homem de fé. Pastor Samuel, filho do casal pastor Manuel Avelino de Souza e da professora Eva de Souza, é dentre os seus irmãos o herdeiro da vocação paterna. Em 24 de dezembro de 1949, casou-se com a professora Maria Amália Carvalho de Souza, de cuja união nasceram 5 filhos. Ministro de Deus, é homem culto, escritor, poeta e musicista. Produz dominicalmente mensagens bíblicas acompanhadas de sonetos sobre o tema preparado para a ocasião. Autor de livros de cunho evangélico, alguns inéditos e outros publicados. Escreve também letras de hinos musicados pela sua filha Denise. Formado em teologia pelo Seminário Batista do Sul, foi consagrado ao ministério pastoral em 16 de outubro de 1950 e até hoje se dedica a pregar a palavra de Deus. Em Niterói, onde nasceu, iniciou seu ministério no dia 21 de outubro de 1950, na então Igreja Batista de Pendotiba, onde trabalhava como seminarista na época em que essa era congregação. Organizou a segunda Igreja Batista de Pendotiba, a CIB, e da de Itaipuaçu e a de PIB do Ingá, onde exerce a função de pastor titular desde a sua fundação em 1964.
Na denominação batista, na qualidade de presidente, liderou setores tais como JUERP, Junta Patrimonial do Sul do Brasil, JUBEM. Foi representante oficial da Convenção Batista Brasileira, junto à Aliança Batista Mundial, Já na Convenção Batista Fluminense, atuou em vários cargos, tendo inclusive presidido a segunda maior assembleia em número de mensageiros. Sua formação acadêmica é vasta. Graduada em Letras Clássicas, ensinou português na Escola Técnica Nacional e lecionou latim e português em diversos estabelecimentos educacionais. Diretor do Colégio Batista de Niterói, teve a partir daí grande destaque na área de educação. Integrou o Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Foi diretor e vice-presidente da Associação Interamericana de Educação, presidente da Federação de Escolas Evangélicas, além de se dedicar a outras atividades semelhantes. Este é o pastor Samuel de Souza, um homem de fé. Por favor, Amanda e Melina, nós fizemos um vídeo retratando toda a nossa igreja. Rapidíssimo, por favor, pode passar. Nós temos o prazer de sermos suas ovelhas. O Senhor tem sido um servo fiel a Deus e continue sendo assim, porque Deus ama aquele que Parabéns. Pastor, pelo seu ministério, que Deus possa estar lhe abençoando, lhe guardando e que a sua vida possa ser sempre esse exemplo de vida e que possamos pegar este exemplo e caminhar também juntos, porque isso é muito grande e feliz para a nossa igreja e nossa classe. Aqui, irmão, eu quero deixar para o pastor Samuel o hino 345. Desejando felicidade. Pastor Samuel, que Deus lhe abençoe e meus parabéns por longos anos de ministério e que possamos ter o Senhor em nossa companhia e trazendo constantemente essa palavra de avivamento, a palavra de edificação, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente o Senhor, a irmã Maria Amália e toda a sua família. Nós somos a classe Gideão e o irmão Kleber vai estar dando uma palavra aí para o nosso pastor que comemora esses 60 anos de ministério pastoral. Vai falar da nossa alegria e da nossa gratidão a Deus por esse dia, por esse momento. Irmão Kleber. Pastor Samuel de Souza é um homem de Deus e a prova está no presente que ele deu aqui no Ingá, a construção desse templo. É um lindo templo em que o Senhor é louvado todas as vezes em que a porta se abre para a reunião. Pastor Samuel, nesses 60 anos de atividade ministerial, tem dado um testemunho eloquente de fé, paixão, misericórdia
e amor. Obrigada, Senhor, pela vida do nosso pastor. Feliz aniversário, pastor Samuel. Parabéns por 60 anos de pastorado. Vai ser uma bênção. Nós somos da classe Príncipe da Paz. Parabéns pelo seu ministério de pastoral, pastor Samuel. Pastor Samuel, meus cumprimentos pelos seus 60 anos de vida ministerial. E nós, suas ovelhas, o cumprimentamos e agradecemos a Deus por essa vida tão rica e tão abençoada. Que assim ela continue e continuará, tenho certeza. Muito obrigada por tudo mesmo. Pastor Samuel, o senhor é um homem de fé. Pastor Samuel, felicidade, viver muitos anos com nós. Representando o diaconato da Primeira Igreja Batista do Ingá, nós queremos parabenizar o pastor Dr. Samuel de Souza pelos 60 anos de ministério pastoral e que ele tenha muitos e muitos anos ainda no ministério na nossa igreja. Parabéns, pastor Samuel. Muito obrigado por tudo que o senhor fez pelo crescimento da Primeira Igreja Batista do Ingá, desde sua fundação até os dias de hoje. Parabéns, pastor. Pastor Samuel, Deus abençoe sua vida, saiba que o Senhor é um espelho para todos nós. A Embaixada Pastor Samuel de Souza parabeniza o senhor pelos 60 anos de ministério pastoral. Parabéns, pastor Samuel! Pastor Samuel, em nome da União de Homens da Igreja Batista do Ingá, nós só temos a agradecer a Deus por todos esses anos que o Senhor tem conduzido a nossa igreja dessa forma tão correta. Que Deus continue te abençoando nesse ministério. É o que deseja a União de Homens. Pastor Samuel, é uma honra muito grande falar para o senhor nesse momento, em nome da MCA, da Primeira Igreja Batista do Ingá, que é a igreja onde o pastor é o pastor oficial, o pastor que viu a igreja crescer, que cresceu junto com a igreja. E é um prazer saber o pastor que nós temos, que a nossa igreja tem, a dedicação que o pastor é e que o pastor tem contribuído para que a igreja também cresça, como está crescendo. E também a vida espiritual do pastor fala muito eu falo em nome da MCA, para cada uma de nós. Querido pastor, a orquestra está aqui reunida, muito feliz por poder comemorar junto com o senhor os 60 anos de ministério. Ministério abençoado, que eu tive o prazer de acompanhar durante a minha juventude, podendo participar aqui dos cultos nessa igreja, e agora tenho o privilégio também de auxiliar no seu ministério através da orquestra. E todos os componentes aqui estão animados, se dedicando ao ministério e tendo como uma referência o senhor, que além de pastor, é um grande músico e tem incentivado muito esses jovens ao caminho da música. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Amados irmãos, é um prazer estar convosco no templo do Senhor. Esta é a minha primeira mensagem e eu confesso que eu estou muito nervoso. Então, para descontrair, contar-lhes-ei uma pequena piada. Quantos dos irmãos já viram a eclipse? Vou mostrar uma eclipse que vocês nunca viram antes.
Irmãos, nós sabemos que esta homenagem não é completa se nós não lembrarmos da irmã Maria Amália, sua esposa. Deus tem seus planos para cada um de nós e quis que ela hoje estivesse em casa para que essa homenagem se completasse. Eu vou trazer a presidente da MCA aqui, ao vivo e a cores agora. Falar da irmã Maria Amália no dia do aniversário do Ministério Pastor Samuel é uma responsabilidade muito grande. Eu gostaria de ter convivido com a irmã Maria Amália pelos anos que eu estou aqui nesta igreja, pelo que eu ouço da irmã Maria Amália. E como não deixar de falar, quando lembramos nela, da mulher virtuosa, que nos diz assim, escolhi alguns versículos que nos diz justamente sobre o caráter, o perfil da irmã Maria Amália, esposa do pastor Samuel, que diz assim: vamos pensar nela quando nós falarmos quando ela foi, quem esteve com ela naqueles tempos, não é? E agora também. A mulher virtuosa é a mulher de tantos anos atrás da Bíblia, mas que ela está em algumas mulheres, ou por que não dizer todas, é só buscar, não é? E ela está também na vida da irmã Maria Amália. Então, os versículos tirados são lembrados à pessoa da irmã Maria Amália, que diz assim, Provérbios 31, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Abre a sua mão ao aflito e ao necessitado estende as suas mãos. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Levanta os seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Eu acho que aqui diz o perfil da irmã Maria Amália, que para nós hoje é um motivo de alegria de vermos o pastor Samuel dirigindo esta grande igreja, mas que por trás do pastor Samuel existe uma grande mulher, a irmã Maria Amália. Nós sabemos que ela ora por nós sabemos que ela está lá, com certeza, intercedendo por essa programação. E isso nos faz um exemplo de mulher de fé. E nós agradecemos a Deus pela irmã Maria Amália, porque quando vemos o pastor, vemos também a sombra da sua esposa. Que Deus possa abençoar esta família, as suas filhas, né, aqui a irmã Denise e as demais que vieram ontem, a família toda aqui. E nós ficamos alegres por estarmos aqui nessa igreja e sabermos que existe um homem de fé e que existe ao lado dele uma mulher de fé. Eu vou entregar essas flores, cada flor aqui significa um membro da igreja, cada pétala um membro. E eu vou entregar ao pastor Samuel, que com certeza entregará à irmã Maria Amália. Irmãos, a Escola do Bíblia Dominical quer se manifestar também e nós convidamos o diácono mais antigo da nossa igreja, irmão Turíbio, para que faça entrega ao pastor Samuel desta mensagem, nessa placa que foi preparada para esse fim. Convidamos a irmã Dona Neuza para fazer a leitura de ação de graças de Davi. Eu vou ler a oração de Davi, que eu tenho certeza que é a oração que o pastor Samuel está fazendo nesse instante pelos seus 60 anos de ministério. Que Deus abençoe o pastor. A oração de Davi encontra-se em 1 Crônicas 17, 16 a 17 e 18 e de 23 a 27, que eu vou ler. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus.
Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas ao teu servo? Pois tu conheces bem a teu servo. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da tua casa, seja estabelecida para sempre, e faze como falaste. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome, diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te essa oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo é Deus e prometeste a teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Amém. Pastor Samuel de Souza, em um singelo acróstico intitulado Servo de Deus. Servo de Deus consagrado, anjo de grande fervor, ministério abençoado, um sublime pregador, em tudo obediente, luz de real esplendor, dádiva para todo crente, espírito encantador, sacerdote pregoeiro, olhar de profundidade, um maravilhoso obreiro, zum que alcança a eternidade, ampla luz de um candeeiro. É a nossa homenagem ao senhor, pastor, mas não poderia ficar apenas no senhor. Eu tive a alegria de conhecer a irmã Maria Amália, quando atuante, sempre ativa e presente a todo o serviço. A ela também nós juntamos essa grande colaboradora sua adjuntora, a também a homenagem, mensageira agraciada. Mensageira agraciada, alerta e chama atenção, resgate de qualquer alma, imersa na perdição. Altiva e muito bondosa, age sempre com a razão, mostrando a paz dadivosa, ao mundo traz salvação, liberdade grandiosa, infinita redenção, anjo de luz primorosa.